Olá pessoal, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Krakatoa e eu vou falar um pouco sobre um tema que eu fiz um vídeo de 20 minutos sobre essa matéria que saiu aqui nessa revista. Eu vou falar um pouco sobre esse tema, magnetorrecepção, e esclarecer um pouco sobre esse assunto, essa temática em geral. Então, vamos entender o que é a magnetorrecepção. A magnetorrecepção ela é um sentido magnético, né? Então, a magnetorrecepção ela é uma capacidade de percepção de campos magnéticos. E diversos animais eles conseguem perceber os campos magnéticos. Dentre eles, nós temos as bactérias magnetotáticas, né? Que possuem em seu interior nanocristais de magnetita, que é um mineral, né? Magnético. Então, a gente tem outros animais, como as abelhas, nós temos algumas aves, dentre outros animais que conseguem perceber e utilizar essa percepção de uma maneira que a gente entende como uma geolocalização magnética. O Joseph Kirschvink, junto com os autores, eles descobriram que o ser humano também é capaz de perceber os campos magnéticos da Terra, campos magnéticos diversos. E essa percepção é a magnetorrecepção humana, é uma percepção dos campos magnéticos. Então, isso ocorre com animais, ocorre com o ser humano. No caso do ser humano, a hipótese levantada por Joseph Kirschvink com seus colaboradores é de que isso ocorre através da presença de nanocristais de magnetita no cérebro humano. Então, a ideia é de que através desses cristais que estão presentes no nosso organismo, a gente tendo a presença deles natural, eles seriam produzidos pelo nosso organismo, assim como são produzidos pelas bactérias magnetotáticas, o ser humano produziria esses nanocristais que estariam presentes no cérebro, no tecido cerebral, nas células cerebrais, e com isso, de alguma maneira, a gente conseguiria perceber. E a função que isso vai ter no nosso organismo ainda é desconhecida, não sabemos exatamente como isso vai ser utilizado, como essa percepção, como esse sentido ele é utilizado, se ele tem alguma função importante, ainda não é conhecido com detalhes qual é essa função, ainda não, ou se já tem algum conhecimento, ainda não foi publicado, artigo que explique isso, mas existem algumas hipóteses, existem estudos que estão em andamento para poder compreender melhor sobre essa natureza, né? Há uma das ideias de que poderia ser um sentido de geolocalização magnética remanescente, porque ele poderia ser considerado um sentido primordial, um dos primeiros sentidos, como a Terra já tinha um campo magnético. Esse sendo um dos primeiros sentidos, a gente teria ainda ele como remanescente, mas não utilizaria de alguma maneira, né? Pode ser, pode também que ele tenha realmente uma função biológica desconhecida, que a gente esteja usando diariamente, que a gente nem perceba. Então, tudo isso para a gente compreender o que realmente está acontecendo no nosso corpo, o que ocorre, como a magnetorrecepção ela vai influenciar no nosso dia a dia, na nossa vida, nesses organismos vivos todos, a gente tem que estudar e então ir discriminando ali cada questão. Esse animal ali, aparentemente, ele está usando para geolocalização magnética, conseguir fazer migrar, né, de uma região para outra, compreender como as tartarugas também, né, alguns animais que são do mar também fazem essa parte de geolocalização magnética, abelhas também para encontrar os caminhos, tudo com uma questão de geolocalização magnética ali. No caso do ser humano, aparentemente não tem, mas então a gente vai estudar para poder compreender melhor como isso influencia no cérebro e fazendo outros experimentos, outros testes específicos para compreender detalhes, né? E o que também ocorre, que existe, é a questão dos efeitos biológicos dos campos magnéticos em organismos vivos, que é uma outra parte que não tem diretamente relação com a questão de percepção geomagnética. A questão aqui, a gente tem ciências que se entrelaçam aí, né? Nós temos, por exemplo, no caso do ser humano, tendo os nanocristais de magnetita no seu organismo produzidos por ele, isso é estudado pela parte do biomagnetismo e bioeletromagnetismo. Então, essa área ela vai estudar sobre os campos magnéticos e eletromagnéticos produzidos por organismos vivos. Então, se o organismo vivo vai estar produzindo esses cristais de magnetita, ele vai estar produzindo seus próprios campos magnéticos e eletromagnéticos, correto? Né? E uma outra coisa é a magnetobiologia, que vai estudar o efeito dos campos magnéticos externos no seu redor sobre esses organismos vivos. Então, essa parte, ela é uma ciência associada ali, né? São duas ciências que são associadas, e essa também está no estudo da magnetorrecepção, porque a magnetorrecepção é uma percepção dos campos magnéticos externos. Então, no caso desse estudo do Joseph Kirschvink e seus colaboradores,
pesquisadores que estão trabalhando em conjunto com ele. Ele estuda as duas coisas, porque ele está buscando entender sobre a parte do biomagnetismo, bioeletromagnetismo, e também sobre a parte da magnetobiologia, que é o efeito desses campos magnéticos externos sobre esse organismo vivo. Então, como a gente tem esse sentido, né, que seria o sentido magnético. O que é esse sentido? Se a gente percebe de que maneira que ele vai influenciar no corpo, no organismo desses seres vivos, então, e entendendo melhor os detalhes sobre esse tema, né? Então, basicamente é isso. Explicando, magnetorecepção é o sentido magnético, é uma percepção de campos magnéticos da Terra e de outras fontes, campos magnéticos externos. E a gente tem a magnetobiologia como a ciência que vai estudar sobre a influência de campos magnéticos externos sobre organismos vivos. Nós vamos ter a biomagnetismo, que vai estudar sobre a produção de campos magnéticos e eletromagnéticos pelos organismos vivos, e o bioeletromagnetismo, que seria um nome semelhante ao que é o biomagnetismo, só que a gente está usando o termo eletromagnetismo porque a gente já está considerando os campos eletromagnéticos, né? Não somente magnéticos, não só campos magnéticos estáticos ali, né? Então, é basicamente isso. Então, essas são as características que eu queria falar um pouquinho para a gente entender melhor sobre o que é a magnetorecepção. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco confuso, porque eu acabei de fazer um vídeo de 20 minutos falando sobre esse assunto, mas se tiver ficado muito confuso, vocês deixam nos comentários que eu tento explicar melhor o que pode ter ficado não tão claro nele, tá bem? E se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Isis Krakatoa, ative o sininho de notificações, comente se você tiver alguma dúvida, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. E tchau, tchau, pessoal! Até mais!